Meu tema é a igreja estendendo as mãos aos que mais precisam biblicamente. Eu creio que esse é um tema muito relevante para a igreja e para o mundo em que a gente vive, por estarmos vivendo em épocas de muitas necessidades. BH tem sofrido demais com enchentes, deslizamento de terra, contagem também agora, coisa que nunca aconteceu, tem acontecido demais também. Então há muitas necessidades e o que nós estamos fazendo? Como podemos ajudar essas pessoas e outras que estão desamparadas? Então eu quero trazer essa mensagem baseada nas Escrituras e usando também argumentos de 3 escritores evangélicos, acerca deste assunto. Mas antes nós vamos fazer a leitura de 2 textos. Texto base, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, Tiago capítulo 2, versículo 8. Por favor, abram as vossas Bíblias nestes textos. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Versículo 14 a 17 diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Me sinto, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos, pois sou pequeno diante de Ti. Peço a Tua bênção, ó Deus, para que a Tua palavra seja explanada e cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, possamos compreender esta verdade, este tema, entender um pouquinho sobre essa questão, ó Deus, que o Senhor tem na Sua palavra. Então abençoe os nossos corações, para que possamos reter isso, Deus, conforme a Tua própria vontade. Abençoe, meu Deus, não somente a mim, mas a todos quantos têm trazido a palavra e vão trazer a palavra do Senhor a este evento. Assim me coloco diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, há muito se ouvia que a igreja não fazia nada por obras sociais. Mas parece que isso tem mudado de alguns anos para cá. E se preocupar com esta questão, ela tem que ser entendida de forma bíblica. Então, se faz necessário uma reflexão bíblica, para que nós possamos entender sobre essa questão social, questão de ajudar, de estender as mãos a quem necessita. O mundo está cansado de uma igreja que fala muito e faz pouco, ou talvez nada, né? Se a igreja tem responsabilidade de pregar o evangelho como ela tem e deve fazer, será que também ela não tem a preocupação ou a necessidade de ajudar as pessoas que estão necessitadas? Será que a igreja não pode estender as mãos para ajudar alguém que precisa? Se a igreja não faz isso, isso pode se configurar em transgressão à própria palavra e vontade do Senhor. A igreja, ela deve tanto se preocupar com
o evangelizar, o pregar a palavra de Deus, mas também deve estender as mãos aos que necessitam dentro de suas possibilidades. De acordo com Wright, a ação social sem nenhum interesse evangelístico é não holística, tanto quanto o evangelismo sem a preocupação social. O que o Wright está falando é de uma missão que envolve um todo, em que o povo de Deus deve estar engajado, deve estar inserido neste contexto. Então os cristãos devem sim se preocupar em evangelizar, tanto quanto em estender as mãos aos que precisam, aos que necessitam. E o que a Bíblia diz sobre isso? Será que nós encontramos nas Escrituras Sagradas versos, apoio para isso? Com certeza sim. Esse que nós lemos de Tiago é um deles. E temos outros, vários textos que nós podemos também trazer aqui para os irmãos, e eu pretendo fazer isso, trazer esses textos para os irmãos, para que nós possamos compreender de fato sobre essa questão biblicamente. Pois Deus, Ele é o defensor do pobre e não do rico. Então esses ensinos, eles podem ser encontrados tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. A gente encontra esses textos espalhados por toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha essa incumbência de ajudar os necessitados. No Novo Testamento, a igreja tem este papel. A igreja deve dar continuidade a este trabalho. Alguns textos, eu não estou sabendo mexer com esse negócio aqui, eu vou achar. Alguns textos no Antigo Testamento, como Deuteronômio capítulo 27, versículo 19, diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Existe maldição para aquele que perverter os direitos. Também em Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9, diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Também, mais 2 versos aqui do Velho Testamento. Isaías capítulo 1, versículo 17, diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E mais um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 22, versículo 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Então nós vimos através destes textos velho-testamentários que Deus é sim a favor dos necessitados. Deus é a favor dos necessitados. Para Deus, isso é até uma questão de justiça. De justiça. E não fazê-lo configura-se em transgressão à vontade do Senhor. E pode trazer sérias consequências para nós. Então devemos considerar esta questão. O Novo Testamento também nos mostra que devemos ajudar a quem precisa. Esta ajuda é a expressão do amor que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo ensinou
e também os seus discípulos. A igreja deve estender as mãos aos que mais precisam. E como que a igreja vai fazer isso? O que a Bíblia diz? Como é que essa obra vai refletir dentro da comunidade cristã e no mundo? Então nós veremos nesta manhã com os irmãos alguns pontos sobre esse assunto e tentar derrubar o mito de que a igreja não pode realizar a obra social, observando as Escrituras. Também vamos considerar que se a igreja estiver unida, ela pode fazer muito mais pelos necessitados. Não somente aos de dentro, mas também aos de fora. E por fim, levar à compreensão de que quando a igreja cumpre este papel, cumpre também com a vontade de Deus dentro de um âmbito maior, unindo a sua fé à prática e evidenciando através das suas obras a glória de Deus. É isso que nós vamos falar nesta manhã. Para isso, nós vamos considerar esta obra sob 3 aspectos. O primeiro, pensando na igreja como uma família. Tá? O que a Bíblia fala, o que nós, como família, podemos fazer. Em segundo lugar, pensando na igreja como um reflexo da obra, do amor de Cristo por ela. E por fim, pensando na igreja como uma agência missionária, cumprindo o seu papel no mundo. Amém? Então, que assim seja, né? Que possamos desenvolver essa mensagem segundo a vontade do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender que quando nós falamos de necessitados, nós estamos falando dos pobres, dos injustiçados, dos vulneráveis, dos desamparados, incluindo aqui os órfãos e as viúvas. A igreja deve estender as mãos a cada uma dessas classes, a cada uma delas. E de que forma, então, a igreja vai fazer isso? Como nós vimos, ou veremos, em primeiro lugar, a igreja deve estender as mãos aos que mais precisam, pensando primeiramente nela como uma família. Todos nós sabemos que a igreja é uma família. A igreja é uma grande família. E se pensarmos contrário a isso, como que a igreja vai alcançar os seus propósitos? Não, nós precisamos pensar que somos uma família, que pertencemos à grande família de Deus, a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas no capítulo 3, versículo 26, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então pertencemos à família de Deus. Também aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Nós pertencemos à família de Deus. Somos essa grande família. E dentro de uma família há várias classes, há vários tipos de pessoas, não é verdade? Há vários tipos de pessoas, incluindo aqui os mais pobres. A família de Deus é composta por diversas classes. Quando Deus nos chamou em Cristo, porque é através da fé em Cristo é que nós somos unidos na família de Deus. Então, quando Deus fez esse chamado, Ele não o fez em acepção de pessoas. Não é verdade? Porque em Cristo não pode haver nem rico, nem pobre, porque todos sois um nele.
E é assim que devemos pensar. Para que possamos prosseguir, para que possamos avançar, para que possamos juntos fazer a obra de Deus, nós precisamos pensar assim. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Amém? Eu não estou inventando nada aqui. Falando aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 28, Paulo disse que quando Deus chamou pessoas à vocação, não chamou muitos sábios segundo a carne, observe o texto, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É o texto da palavra do Senhor. Então, nesse chamado, nós percebemos pobres, fracos, desprezados. Percebemos esse chamado que Deus fez. Então, se Deus chamou esta classe também para fazer parte da igreja, na qual nós também estamos inseridos, amém? Nós precisamos atentar para isso, atentar para eles, considerá-los também como parte da nossa família e assim ajudá-los, amém? Por isso a família de Deus precisa estar unida e se estruturar para isso. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, porque a gente não consegue ir longe se nós não tivermos uma estrutura, não sentarmos, não conversarmos para fazer esse tipo de trabalho. Porque a gente acaba desanimando, a gente acaba pensando em outras coisas, a gente acaba levando isso para outro lado. Então nós precisamos sentar e biblicamente estruturar isso e fazer a obra do Senhor. Isso é demonstração de amor. O apóstolo João afirma em sua primeira carta que o amor deve ser estendido aos nossos irmãos na prática, dando a nossa vida por eles da mesma forma como Jesus fez, dando a sua vida por nós. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. No versículo 17, João questiona como pode permanecer o amor de Deus em alguém que, vendo o seu irmão passar necessidade, não o ajuda. Versículo 17. Como pode permanecer o amor de Deus? E no versículo 18 ele diz que o amor não consiste em palavras, mas em fatos. Então, por isso que muitas vezes nós falamos e não fazemos. Nós precisamos considerar a palavra do Senhor para que nós possamos fazer de fato. Não somente falar, porque falamos e não fazemos. Tudo isso nos arremete então à premissa de que precisamos nos unir como família de Deus, a fim de ajudarmos uns aos outros e cumprirmos com a obra do Senhor. Toda família tem suas necessidades, não é? Toda família. Então a família de Deus também tem suas necessidades, sejam elas de caráter material ou espiritual. E a igreja deve estender as mãos para ajudar, ver as suas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais, e estender as mãos para ajudar, para cumprir então com a obra do Senhor que já nos foi preparada de antemão. Podemos estender as mãos para ajudar as pessoas espiritualmente. Pensamos nisso, muitas vezes até fazemos isso, não é? E devemos continuar fazendo, porque esta é a obra do Senhor também. Isso faz parte do ser igreja, do ser família. Ajudar um ao outro, se preocupar um com o outro. E a Bíblia, ela traz expressões como débeis na fé, pobres de espírito,
mãos cansadas, joelhos trôpegos, fracos. Todas essas expressões, elas denotam a condição dos necessitados. E muitas vezes nós estamos também nessa condição. Precisamos então um do outro para nos encorajar, orar por nós, nos estimular, não é verdade? Precisamos uns dos outros. E eu pensando aqui como associação, nós precisamos também uns dos outros aqui. Precisamos do auxílio, da oração, do estímulo de outros pastores, de outras pessoas que fazem parte dessa associação. Por isso nós não podemos nos desligar, não podemos estar distantes. Ao contrário, nós, como família também, a Ibreces, né? Amém? Precisamos também, então, talvez ligar um para o outro, estimular cada um, porque passamos por tantas dificuldades na igreja, como o pastor falou ontem, passamos. E precisamos, então, de estímulo. Todos nós precisamos de estímulos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos pensar nisso, amados. Estou em Minas Gerais. Eu me sinto um pouco distante dos irmãos. Um pouco longe dos irmãos. A única igreja que nós temos comunhão é a igreja de Copacabana, do irmão Hélio. Né? E de vez em quando falamos uns com os outros, né? Alguns pastores. Mas nós precisamos de mais. Precisamos dessa interação. Muito mais do que nós temos agora. Devemos estar prontos a ajudar a quem está com necessidades. A Escritura ela é cheia dessas admoestações. Se você abrir a Bíblia, você vai observar. Eu trouxe apenas aqui 3 versos que nos falam sobre isso. Em Romanos capítulo 15, versículo 7, diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, o quê? Em favor uns dos outros. Então precisamos uns dos outros, sim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Então todos esses versículos aqui que nós vimos, nos ajudam a entender que nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Por isso, precisamos estender as mãos para ajudar a quem tem necessidade. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, os irmãos conhecem, não preciso que os irmãos abram nesses versículos, mas pensando nesses versículos, em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque quando abandonamos a comunhão, também deixamos de receber a assistência espiritual de que, como família, necessitamos. Então nós precisamos, a cada dia, admoestar os nossos próprios membros. É a nós mesmos que muitas vezes nos sentimos desencorajados, não queremos, vamos às vezes para cumprir a nossa obrigação. Mas de encorajar os nossos membros, as outras pessoas, de congregar, de estar ligado, para que possa receber a assistência espiritual de que, como família, todos nós necessitamos. Amém? Mas também podemos estender as mãos para ajudar os nossos irmãos com relação a questões materiais. Pensando nisso, suprindo aí as necessidades materiais
de alguém, talvez aí oferecendo uma cesta básica, ajudando a pagar uma conta de água ou de luz, comprando um remédio. Podemos ajudar essas pessoas, conforme a necessidade real. Por isso que eu falei sobre estruturar, sobre sentar e conversar sobre essa questão. E pensando na possibilidade também da igreja fazer isso. Será que nós podemos fazer? Como vamos fazer? Precisamos então sentar para conversar sobre isso. Há muitos irmãos carentes que às vezes necessitam desse tipo de ajuda. Você sabe disso, você conhece. Especialmente em tempos de crise e desemprego, qual nós estamos vivendo hoje. Então, nesse sentido, se faz necessário montar uma estrutura para que não haja abuso nem de uma parte, ou seja, aqueles que se escoram, que se encostam nisso, que usam desse sistema para se manter, e nem relapso de uma outra parte, que a nossa, muitas vezes, não queremos ajudar porque julgamos as pessoas. E por fim, podemos estender as mãos para servir e abençoar os irmãos com mão de obra especializada. Talvez você seja aí um marceneiro, um pedreiro, um pintor. Então você pode auxiliar alguém na igreja que esteja com necessidade de procurar um desses profissionais. E você talvez seja um desses profissionais e você pode então ajudar ou voluntariamente ou cobrando menos, dessas pessoas que não têm condições de pagar. E isso pode ser feito com toda a certeza. Eu sou muito grato aos irmãos americanos que sempre nos auxiliaram nessa questão. Sempre. Eu fazia parte da igreja Betel, lá em São Paulo, onde o pastor Ulisses está hoje. E eu lembro quando o pastor Natan estava, ele sempre trazia irmãos americanos, especializados em alguma obra, para nos ajudar a fazer alguma coisa ali. E rapidamente as coisas aconteciam. Olha que bênção. Olha que bênção. Então nós podemos sim fazer esta obra. E aí eu coloquei alguns profissionais aí, só para você dar uma olhada. Também, nós tivemos um problema de vazamento do nosso telhado na igreja. E não tínhamos condições de pagar. Não tínhamos condições de fazer, porque não tínhamos também esses profissionais. Então o que nós fizemos? Ligamos para a Betel novamente, a igreja de onde eu vim. E ali pudemos trazer alguns irmãos ali, profissionais, pedreiros, para nos auxiliar. Eles não cobraram nada, graças a Deus. Pagamos a passagem deles e a alimentação apenas. Então foi uma bênção poder ter aqueles irmãos ali nos auxiliando. E em pouco tempo o nosso telhado estava pronto, graças a Deus. Não podemos fazer o mesmo? Você que é um profissional, você que é especializado em alguma obra, será que você não pode fazer também o mesmo, auxiliando alguém que esteja necessitado? Eu creio que sim. Estendendo as mãos aos membros de nossa família, cumpriremos a vontade de Deus. Cumpriremos a vontade de Deus. E diz a Escritura Sagrada em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, tem que começar conosco. Nós temos que estar unidos para fazer esta obra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a igreja estendendo as mãos aos que mais precisam, vai refletir a obra do amor de Cristo. E que obra é essa?
É claro, né? Essa obra é vista na cruz do Calvário, em que Cristo morreu por nós. Ali nós vemos a obra do grande amor do Senhor por cada um de nós. Ele doando a sua própria vida em nosso favor. Nesta obra, Cristo estende as suas mãos aos necessitados, carentes, fracos e pobres, para nos ajudar. Cristo fez isso ali na cruz do Calvário. E se formos pensar, né, na questão, não tem merecimento, essa pessoa não tem nada a nos dar, a nos devolver, a retribuir. Se formos pensar assim, nós não fazemos. Mas essa obra de Cristo na cruz, ela vai refletir. Quando nós fazemos essa obra, a obra de Cristo, ela reflete na nossa obra também, esse amor do Senhor. Por quê? Porque o que seria de nós, se Cristo tivesse dito, são um bando de rebeldes malvados, porque eu daria minha vida por eles? Vou entregar minha vida a favor dos anjos bondosos. Mas ele não fez isso. Ele deixou as 99 e veio atrás do perdido. E derramou o seu sangue por quem não merecia nada. Você merecia? Eu merecia? Não. Nós não merecíamos nada. E segundo Keller, foi ele que escreveu isso, este é um ponto que alfineta a alma dos cristãos profundamente. Por quê? Porque recebemos esse amor. Mas muitas vezes nós negamos em dar esse amor, em doar esse mesmo amor. E isso então nos atrapalha. Perguntas para reflexão. Não deveríamos nós, como igreja, fazer o mesmo? Não é este o mandamento do Senhor? Não disse Ele que amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou? Sim. Diz o Senhor, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Amém. Talvez não vamos morrer na cruz, como Jesus Cristo fez, não é? Mas podemos nos sacrificar em prol de ajudar alguém, segundo a necessidade. Porque foi assim que fomos alcançados. Foi dessa forma que fomos alcançados. Então essa obra vai refletir o amor do Senhor. Por mais que aqueles a quem vamos ajudar não mereçam. Não nos retribua nada. Segundo Keller, igualmente ao pobre, não tínhamos integridade e caráter. E mesmo assim, Cristo se entregou por nós, Ele foi bondoso conosco, se dispôs a nos ajudar, embora fôssemos pessoas extremamente detestáveis, indignas, mas de qualquer bondade. Portanto, devemos ser bondosos com aqueles que são extremamente indignos. Qual é a nossa condição? Qual era a nossa condição? A nossa condição era de total fraqueza. Éramos indignos. E o Senhor ainda assim se doou, deu a sua vida por mim e por você. Se eu for contar aqui o meu testemunho, eu ficarei horas contando o meu testemunho aqui. Então eu me sinto constrangido por esse amor, o amor do Senhor. E eu sei também, eu tenho certeza que você também fica constrangido com este amor. Porque quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Éramos fracos, indignos, não tínhamos nada a oferecer ao Senhor. Você tinha? Não tinha, eu não tinha. Mas mesmo assim, Ele se deu a nós. E a pergunta que se faz também é, e hoje? Será que nós temos algo para oferecer ao Senhor?
O que nós temos oferecido a Ele, algo que Ele mesmo já não tenha nos dado? Então, nós apenas devolvemos a Ele o que nós já temos recebido do próprio Senhor. Amém? Estender as mãos aos que mais precisam, sem esperar nenhum retorno, é a expressão do grande amor de Cristo por nós. Segundo Keller, o amor prático não deve se restringir apenas às pessoas que têm a mesma crença que nós. E que o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 10, estabelece equilíbrio quando afirma: façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, ajudar a todos não é opcional, é mandamento. Então não fazemos isso apenas aos da família, mas também a todos. Então este mandamento de amor ao próximo, ele pode ser ilustrado, exemplificado na parábola do bom samaritano. O bom samaritano. Sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus, não é? Eles eram inimigos ferrenhos. Mas quando o samaritano viu o homem caído na estrada, encheu-se de compaixão, ofereceu os primeiros socorros e depois levou o ferido a uma hospedaria e pagou todas as despesas. O que isso nos ensina, meus amados? O que Jesus queria nos ensinar com isso? Sobre o verdadeiro amor. Sobre o verdadeiro amor. Ele explicou que amar significava envolver-se de maneira sacrificial com os vulneráveis. Maneira prática. E que devemos fazer o mesmo. Esse amor também, ele não tem escolha, ele deve ser dirigido a todos independentemente. Mas um exemplo é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Eu já li isso aí. Desculpe, eu não li isso aqui ainda, posso ler. Ao descrever um samaritano auxiliando um judeu, Cristo não poderia ter usado um modo mais vigoroso de explicar que qualquer carente, não importa a sua raça, preferência política, classe social, religião, é nosso semelhante. Nem todas as pessoas são nossos irmãos na fé, mas são todos nossos semelhantes e devemos amar então os nossos semelhantes. Esse amor, conforme Keller, ultrapassa todas as barreiras. Todas as barreiras. E podemos também ver esse exemplo na multiplicação dos pães. Vemos ali Jesus Cristo estendendo as mãos aos famintos, dando-lhes de comer. Ele viu a necessidade de todos os presentes, discípulos e não discípulos, e supriu essa necessidade. Veja que aqui não era só os de dentro, mas também os de fora. Ele estava ensinando também essa questão de demonstração de amor. Então, a respeito dele está escrito que ele andou por toda parte, curando, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Se Jesus mandou que nos preocupássemos com os necessitados, devemos fazê-lo. E o verso então é este: aquele que diz que permanece nele, desculpe, está aqui, esse também deve andar assim como ele andou. É o exemplo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. E eu quero entrar agora rapidamente no último ponto, falando sobre esse papel missionário da igreja. Papel missionário da igreja. A igreja foi chamada para fazer missões. E qual é essa missão? A de levar a fé a todos, não é? Levar a mensagem de salvação. Contudo, a fé é muito mais do que um consentimento. Ela deve ser prática. Ela deve ser evidenciada por meio das obras. São as obras que autenticam a fé. Tiago, na sua carta, disse: a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta.
E ele continua dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, fartai-vos, aquecei-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não tem proveito nenhum. Uma vez apareceu um rapaz na igreja pedindo uma blusa, porque estava com frio. Eu relutei por algum tempo, mas logo pensei, a Bíblia manda a gente fazer isso, né? Então peguei uma blusa minha lá e dei para esse rapaz. Ele foi embora. No outro dia, ele voltou. Voltou para quê? Para agradecer. Mas antes eu tinha feito uma oração: Senhor, eu apenas dei a blusa para ele, mas eu queria falar do evangelho para ele. Eu não fiz isso. Então Deus permitiu que aquele rapaz voltasse para agradecer, e aí eu preguei o evangelho a ele, e ele recebeu Cristo no seu coração pela fé. Que bênção, né? Esta é a prática, essa é a missão da qual nós estamos engajados. Portanto, a fé é muito mais do que falar, é fazer. A igreja vai cumprir o seu papel missionário através das obras de fé. Obras de fé. E nessas obras estão incluídas, então, a ajuda aos necessitados. Segundo Wright, a evangelização e a responsabilidade social, apesar de serem coisas distintas, estão integralmente relacionadas com a nossa proclamação e obediência ao Evangelho. O exemplo de Paulo também é muito interessante, porque ele, ao fazer missões, no seu trabalho missionário, ele define esse trabalho como produzir a obediência da fé entre todos. E quando lhe foi encaminhada, então, esta missão, também foi recomendado a ele que se lembrasse dos pobres, no qual ele disse: o que também me esforcei por fazer. Então Paulo estava engajado nisso, e ele tanto fez uma coisa quanto a outra. Nosso tempo já encerrou, não há mais tempo, mas eu queria dizer aos irmãos que estas obras de fé, elas devem ser feitas em nome de Cristo. E por se fazer então essa obra em nome de Cristo, a obra que é evidenciada pela prática, ela vai evidenciar o nome do Senhor, ela vai demonstrar o evangelho do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso. Quando nós fazemos a obra do Senhor, nós estamos fazendo as duas coisas. Estamos levando a palavra, é claro que devemos fazer, e devemos também ajudar as pessoas. Então daí a necessidade da igreja se envolver com ações sociais. Se envolver quando possui condições para isso. Esse envolvimento pode se dar pessoalmente, quando a igreja cria projetos sociais e os atende, ou de forma organizacional. Desta forma organizacional, as instituições sérias são boas ações de parceria, como a CRER e o Lar de Crianças, e outras também. Então a igreja ela pode desenvolver ministérios muito mais do que tem feito. Ontem o pastor trouxe sobre a igreja de Jerusalém, e ali a gente observa também esse trabalho sendo feito ali, a preocupação com as viúvas, com os pobres que estavam chegando na igreja. Eles distribuíam seus bens, eles vendiam e distribuíam seus bens. É claro que isso não é uma regra, mas é uma possibilidade para a igreja estar envolvida com isso. E assim não havia então nenhum necessitado, conforme Atos capítulo 4, versículo 34. Eu vou pular aqui vários slides. O próprio Tiago falou sobre isso, de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E segundo Jean Anastácio, esse é um ministério especial de assistência aos pobres. E recomenda às igrejas que se criem um ministério semelhante de ajuda aos necessitados, como foi na igreja
de Jerusalém. Eu quero fechar então com estas palavras de Anastácio. Portanto, é necessário que nós, como igrejas atuais, entendam que libertação não se dá apenas na esfera espiritual. É necessário resgatar a dignidade pessoal como imagem e semelhança divina. A igreja de Jerusalém integrava as pessoas e lhes dava a palavra. Os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e tinham tudo em comum. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Por isso a igreja primitiva se tornou um referencial de justiça social. Sua mensagem não consistia apenas de palavras, mas também de ações. Esta é a missão pela qual devemos nos preocupar. Estender as mãos aos que mais precisam, integrando fé e ação. Cuidando uns dos outros como família cristã, como eu disse, expressando o amor do Senhor ao próximo, da mesma forma como nós recebemos, cumprindo a missão ordenada pelo Senhor de forma holística, demonstrando que fé e obras andam juntas e são evidências de um verdadeiro cristão que está integrado à igreja de Deus, que é o corpo de Cristo.